Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Olá, programa Amor e Caridade, mais uma vez pedindo licença para entrar na sua casa. E hoje nós temos aqui a presença de um casal, o Paulo, né, e a Kátia, mas hoje eles não estão aqui simplesmente como debatedores, né, como pessoas que vêm conversar sobre os assuntos do Espiritismo, eles estão como um casal. E por quê? Porque são 38 anos de casamento, o que os torna capazes, vamos dizer, de falar sobre um assunto que muitas pessoas ficam assim pensando, será que o Espiritismo fala disso? Ou que isso é um assunto para se tratar, né, dentro do Espiritismo? Um assunto muito sutil e ao mesmo tempo muito importante. Sem ele, ninguém estava aqui. Nós vamos falar sobre o sexo e o Espiritismo. Então, para começar, eu vou direto para o Paulo lá e vou dizer, Paulo, de uma vez só, espírito tem sexo? Não. Como não? Não tem sexo? Não tem sexo. Não tem sexo. Na nossa concepção divina, a gente já reúne tudo para ser pleno. Jesus disse, vós sois deuses. Mas para isso tem um processo evolutivo, uma caminhada, uma jornada que é preciso ser feita. Aliás, jornada essa que começou muito lá atrás, no mineral, que progrediu em algum momento para o reino vegetal, finalmente para o reino animal, onde desenvolvemos instintos, e finalmente esse princípio inteligente, elaborado, chega a um ponto que já é capaz de ser conectado a um espírito humano. E aí começa a nossa jornada, lá de baixo, como simples ignorantes, caminhando para chegar ao anjo, ao arcanjo, a ser alguém bom, bonito, sábio, inteligente como Jesus. E, por conta disso, tem certas situações, peculiaridades, características, virtudes, sentimentos que a condição masculina ou a condição feminina ensinam. Então, este espírito, quando conectado com a matéria do corpo, então ele vivencia, ele experimenta coisas na condição masculina, na condição feminina, como aprendizado, como uma oportunidade. Mas ele, na essência, o espírito, não, ele não tem sexo. Então, agora eu vou para a Kátia. O que determina, por exemplo, nessa encarnação, eu sou mulher, você é mulher, Paulo é homem, o que determina essa escolha, né, do nascer? Inclusive, até emendando também, porque quando a gente tem contato com alguns espíritos que nos falam, principalmente através das psicografias, dos livros, definição de espíritos masculinos e femininos. Como é que é feita essa escolha ou essa seleção, né, dos espíritos entre homens e mulheres? Essa escolha, ela não é uma escolha aleatória, porque Deus é sábio, né? Então, ele vai nos direcionar para corpos masculinos ou para corpos de mulheres, femininos, conforme a nossa necessidade de evolução. A gente sabe que um espírito em um corpo masculino vai desenvolver certas características. Já num corpo feminino, outro tipo de características. Então, a gente precisa unir a característica masculina e feminina para a gente procriar,
para a gente exercer a nossa função co-criadora. Quando nós temos um filho, geramos uma criança, nós damos oportunidade para outros espíritos virem, encarnarem, e nós exercemos essa nossa capacidade que Deus nos deu para fazermos parte da criação aqui. Então, nesse ponto, o sexo ele é uma força criadora, ele é uma força abençoada e divina. E nós, em corpos masculinos ou femininos, vamos aos poucos aprendendo as características de cada sexo, porque não que a gente nasça numa encarnação como homem, a outra como mulher. Não. Normalmente a gente nasce algumas vezes num sexo, digamos, o feminino. E quando você exaure aquelas experiências, você já está apto a passar para uma outra polaridade para você aprender e desenvolver. Quando você desenvolver os dois lados, você já vai estar preparado para dar um passo maior no caminho evolutivo. Agora, Paulo, me fala uma coisa. A mulher, todo mundo sabe, né? Mulher, mãe, sentimento, etc. Quais seriam, na sua opinião, as virtudes ou as características a serem desenvolvidas pelos homens? Porque a mulher fica quase que muito claro, né? O sentido da maternidade. Um homem, quando ele encarna como um homem, principalmente nesse mundo, né, de hoje e também nos mundos passados, o homem como o aspecto violento, né, machista, etc., que eu acho que isso não tem a ver com evolução. Como seriam as características a serem desenvolvidas num homem e numa mulher, né? Bom, se formos analisar um pouco da história, né? Vamos dizer, os últimos 1.000, 2.000, 3.000 anos, se quiséssemos, poderíamos voltar para a pré-história. Pré-história. Que não seria muito diferente. A gente até vê isso hoje, por exemplo, entre os índios, os silvícolas, em que a mulher fica ali, tomando conta daquele ambiente, e o homem sai de casa e enfrenta o mundo. Ele vai buscar o alimento, a caça, ou vai trazer o recurso para suprir a família. Eu acho que o homem vai para a guerra. Mas a guerra não é uma coisa boa. Mas ao longo dos séculos, ele vai. Não é boa no sentido da guerra. Sempre, todo ato de violência é um ato nocivo e contrário à lei divina, naturalmente. Mas, em todas essas atividades, você desenvolve senso de coragem, virtudes que você, por exemplo, você está num ambiente de trabalho em que existe competição, você precisa desenvolver a sua moralidade, a maneira como você lida com os outros. Então, a verdade é que quando você sai do ambiente familiar e se coloca no mundo, você enfrenta uma série de desafios e dificuldades que trazem para o espírito oportunidades de desenvolvimento emocional e intelectual. Eu acho muito interessante que as pessoas, quando falam de virtudes, elas se esquecem de virtudes. Obviamente que a virtude maior é a humildade, o amor. Aquilo que Jesus, digamos, vivenciava para nós. Muito longe da nossa possibilidade. Mas você vê hoje muitas pessoas que às vezes elas têm uma capacidade enorme, pessoal, intelectual, mas são introvertidas, são inseguras. Por quê? Porque aqui passaram muito tempo em ambientes protegidos. Então, quando você se expõe ao mundo, você abre possibilidade de desenvolver autossegurança, autoconfiança, coragem. Veja bem o seguinte, como Jesus desenvolveu a coragem para um dia saber que vai ser crucificado e ficar calmo? Aquela coragem que ele demonstrou, aquilo foi algo que foi sedimentado em milênios de existências e coisas em que o indivíduo
por tudo que ele sabe, ele não teme nem a morte. Ele está sereno em relação àquilo. Então, a verdade é que existem muitas aptidões, virtudes que nós precisamos desenvolver e que tanto o sexo masculino como o sexo feminino criam essas oportunidades, né? Hoje em dia, até a gente tem que fazer, digamos, essa ressalva justa de que as mulheres hoje estão vivenciando isso na condição feminina, né? A vida está difícil materialmente e elas são chefes de família, mas isso é aprendizado. Para as mulheres isso é aprendizado. Então, é difícil, mas quando termina a encarnação, ela sai dali mais forte. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, com todo respeito, tá? Mas eu acho que vocês, homens, ainda têm que vir como mulheres, porque, corajosa eu sou, enfrentar eu vou, aquele monte de coisa, você também, né? Que a gente vai, mas eles... Bom, então, isso é brincadeira, né, gente? Lógico, só para descontrair. Vamos agora passar para a Kátia. E aqueles casos, a gente escuta muito falar pessoas dizendo assim, eu nasci no corpo errado, eu sou homem, mas eu me sinto mulher, ou eu sou mulher, mas eu me sinto homem, né? E é até um caso que nós estamos vivendo hoje, no presente, essa discussão está muito em moda não é nem o termo certo, mas está muito atual. E a gente não pode fugir, o espiritismo não pode fugir disso. Como é que é essa situação? Realmente há essa vinda em corpo errado? Deus errou nisso? Passou desapercebido? Como Deus é que o espiritismo encara isso? Deus não erra. Ninguém nasce no corpo errado, ninguém é injustiçado por Deus. Isso é óbvio, né? Deus é sabedoria, é amor e é perfeição. Nós, quando nascemos, quer dizer, antes de nós nascermos, encarnarmos, existe toda uma programação no plano espiritual. Tem espíritos de luz evoluídos que vão ajudar a programar a nossa encarnação. Então, se eu nasci, Kátia, quer dizer, num corpo de mulher feminino, teve lá alguma programação, uma justificativa. Quando a gente encarna, a gente tem o benefício do esquecimento. Então, eu não sei hoje por que nasci mulher, mas sei, pelo que eu sinto, que eu já venho nascendo mulher há algumas encarnações, porque eu tenho um instinto feminino, a sensibilidade, a afetividade muito fortes. Então, eu devo estar nascendo como mulher há várias encarnações. E a gente nasce para a gente evoluir. Então, por que eu nasci mulher? Porque eu preciso desenvolver uma série de características, como a maternidade, como outras, né? A paciência, a convivência, enfim. E hoje em dia, como o Paulo falou muito bem, eu preciso desenvolver também características masculinas, porque hoje em dia as mulheres trabalham fora, eu trabalho fora também. Então a gente está nessa luta. Agora, quem nasceu em um corpo masculino, vamos dizer, e se sente feminino, provavelmente numa encarnação passada, muito recente, veio num corpo feminino ou estava vindo em corpos femininos. E é normal a dificuldade para você se adaptar ao novo sexo, ao seu novo corpo. Então, mas é um desafio. Um desafio para que você possa aproveitar aquela encarnação e desenvolver as aptidões que aquele corpo vai te proporcionar. Agora, nós temos muitos desafios, não só de eu nasci Kátia, mulher, nesse corpo feminino, mas eu também preciso desenvolver não só as aptidões femininas, eu preciso também desenvolver a capacidade de perdoar, amar incondicionalmente, a capacidade de, assim, ser corajosa, perseverante, de renunciar,
Tem uma série de coisas, de não mentir, enfim, de não trair. A gente vem com uma série de desafios. Não é só eu vim mulher, né? Se eu tivesse sido homem na próxima, eu ia ter alguma dificuldade. É um desafio, como tantos outros que a gente tem pela frente. Isso sem falar em tudo aquilo que a gente também precisa expiar, resgatar. As minhas dívidas, né, que eu fiz em vidas pretéritas, eu tenho que expiar. Quer dizer, a gente tem desafios de várias ordens. Então, só para ilustrar, ver se eu entendi direito o que você acabou de falar. Vamos supor, uma pessoa, um homem que tenha desprezado muito uma mulher, ou as mulheres de uma certa forma, que tenha tratado como objetos e vai daí afora, nessa daqui ele vem como mulher. Às vezes por várias existências. E vai encontrar um malandro que deu um jeito na coisa. Ele vem como mulher isso? E vai ser um desafio muito forte para ele. Porque ele vai ter uma dificuldade no corpo feminino, mas vai ser bom, vai ser uma experiência, né? Eu acho que o Paulo, como homem, pode até falar melhor a sua visão sobre isso. Como é que seria um homem que se sentisse no corpo errado? Bom, eu acho que isso vale para ambos os casos, né? Na verdade, o que ela disse, como eu também acho que por uma sucessão de existências eu venho sendo, digamos, um espírito em corpos masculinos. Amanhã, com certeza, eu vou querer ser mãe. Aliás, é muito bom. Vou querer vivenciar a experiência da maternidade, de gerar alguém dentro de mim, um dia amamentar. Mas eu não imagino que numa sucessão de existências em que eu veio como homem, que na primeira vez que eu vier como mulher, que eu vou ser uma mulher totalmente caracterizada. Provavelmente aqueles meus hábitos masculinos, alguns, tenderão a aparecer. Porque, apesar do bloqueio da memória para a reencarnação, os hábitos estão ali cristalizados, eles fazem parte da nossa essência. Então, eu acho que no primeiro momento eu não vou ser aquela mulher mais feminina, mais gentil. Esse caso, nós não estamos falando aí de uma expiação, de uma oportunidade de eu nascer no outro sexo e aprender novas coisas. E aprender novas coisas é sempre mais complicado, mais difícil. Também se falou aqui daquela situação, né, como você colocou, às vezes do indivíduo bonito, mulher, homem, encantador, fascinante, que usa todo esse conjunto de beleza, de sensualidade, para dominar os demais. Vai ali, se aproxima de uma mulher com aquele papo encantador, conquista ela se apaixona, ele arranja 1 ou 2 filhos e vai embora. Logo depois, ele já começa a olhar para outra, faz isso outra vez. Às vezes olha para uma que é casada, bem casada, vai lá e destrói aquele casamento. Então, quando chega no final da existência, aquele indivíduo destruiu 4, 5, 6, 7, 8 vidas femininas, todas ali, e ele só usou do sexo sem qualquer vínculo emocional, sentimental, que dali pudesse traduzir em aumento da sua capacidade de amar, de ser uma pessoa melhor. Também isso acontece naquelas mulheres encantadoras que destroem lares. Exatamente. Não é isso? Nós temos as duas situações. Se um indivíduo faz isso 1, 2, 3, 4 encarnações e Deus permite que a gente exercite o uso do livre-arbítrio, em algum momento entra aquela frase de Jesus: se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Da mesma forma que uns às vezes vêm com problema na cegueira, ou surdo, ou mudo. Por quê? Porque usou mal todas essas possibilidades. Às vezes o sexo mal usado também pode ser um motivo para ser arrancado, para que a pessoa, de alguma forma, aprenda a controlar esse influxo poderoso que, na verdade, foi criado para permitir a vida, a criação, e não
simplesmente como um elemento apenas para prazer e perversão, muitas vezes. Eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação entre prazer e perversão, porque é o seguinte, o gosto, né? O prazer é de toda a raça humana, não só pelo sexo, mas por tudo que é bom, por tudo que dá, que nos faz bem, né? E a perversão é quando você usa uma coisa que te faz bem para fazer o mal. Eu acho que aí a gente pode colocar, porque senão fica aquele ponto só do sexo para procriação, né? E até a brincadeira que a gente estava fazendo, quantos filhos vocês iam ter se fossem 38 filhos, né? A coisa acho que não funciona assim. Nós vamos fazer um intervalinho rapidinho, tá? Já a gente está voltando e no próximo bloco vamos botar um pouquinho mais de pimenta nisso aqui. Eu tenho muitas curiosidades. Não sai daí não, voltamos já. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos. Semanalmente, em vários dias e horários, promove o estudo do Evangelho de Jesus, visando ajudar no desenvolvimento moral do homem, de modo a contribuir para criar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana. Oferece aulas de evangelização para crianças, adolescentes e adultos. Venha nos visitar. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, Rua Luiz Nogues Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade, bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. O programa Amor e Caridade está de volta. Nessa semana nós estamos tratando de um assunto delicado e bastante interessante. Nós estamos falando sobre sexo e espiritualidade. Então, vamos lá. Paulo, nós estávamos conversando, você deixou mais ou menos transparecer que sexo seria apenas para procriação. Não vou nem perguntar para você, eu vou direto para sua esposa, né? Porque aí, sabe como é que é, né? Pode me trazer a verdade aqui. O sexo, o prazer, as pessoas, né? Porque na humanidade nós já passamos por diversos conceitos sexuais, tanto da tranquilidade, como os índios, né? As pessoas antigamente faziam a perversidade, as grandes cortes, né? Principalmente romanas, Calígula. E o momento do sexo quase que o pecado na Idade Média, né? Aquela coisa escondida. Hoje a gente não sabe exatamente como é que está a situação. Exatamente qual seria a sua definição? Sexo, sentimento, procriação, como é que você vê essa parte do sexo dentro da visão espírita? Bom, o sexo, com certeza, tem a ver diretamente com a procriação, conforme eu já falei no começo. É através dele que nós somos co-criadores divinos. Bom, e nós, como somos espíritos em evolução, que já passamos por vários reinos, como o Paulo falou, o mineral, o vegetal, o animal, estamos no reino hominal, estamos num planeta de provas e de expiações, onde predominam os instintos. Então, por enquanto, o sexo, na maioria
das pessoas, dos espíritos aqui encarnados, ainda é instinto, ainda é sensação. E nós temos que investir em transformar esta força criadora, que é o sexo, em sentimento. Imagina só, você estava falando, né, o sexo na Idade Média, aquela perversão toda, a época lá de Roma Antiga, Grécia. Imagina se desde lá nós já estivéssemos encarando o sexo com sentimento, com amor. Seria uma coisa maravilhosa, porque não haveria o sofrimento, porque não haveria o abandono de famílias, porque não haveria a traição, porque o sentimento, ele torna qualquer relação, nem é só uma relação de sexo entre dois seres, mas uma relação de amizade, uma relação de vizinhança, um sentimento bom, nobre, amoroso, ele torna tudo melhor. Então, hoje, o sexo predominantemente no nosso planeta ainda é instinto e sensação. Ainda é a busca pelo prazer, pela sensação que vai te dar um prazer momentâneo, como também a comida. A gente come um prato de comida gostoso e bem feito, não dá uma sensação boa? Como também as pessoas que têm vícios, que fumam, acham que tem uma sensação boa naquele vício, na bebida, no cigarro, enfim. Tem gente que joga e que tem uma sensação de prazer enorme porque está jogando, apostando. O sexo, hoje em dia, ainda é encarado assim, infelizmente. Eu estou lendo um livro de Joana de Ângeles, Amor, Sublime Amor, e eu achei muito interessante que, bem no início, né, ela fala mais ou menos o seguinte, e eu interpretei também dessa forma, que vamos dizer, o sexo, por fazer parte da nossa condição humana, ele inclusive mexer com diversos hormônios, com a endorfina, com a serotonina, ele dá aquela sensação boa, mas que ele poderia ser, vamos dizer o seguinte, primeiro você ter o sentimento, até Emmanuel também fala isso no Consolador, você ter o sentimento que instiga o desejo, que alcança a plenitude no sexo. E hoje o que está acontecendo, ao meu ver, é que as pessoas estão buscando primeiro o sexo para tentar conseguir um sentimento. Aí eu queria até que o Paulo ele me corrigisse se eu queria só tiver... falar assim, um instantinho. O sexo, ao longo dos tempos, né, até hoje, ele vem sendo usado de uma forma tão equivocada, como dominação, como arma de guerra. Os estupros são altamente praticados em locais, né, onde tem guerra, onde tem disputas. Como dominação, eu acho que há muito pouco tempo saiu uma matéria sobre que lá na Índia as meninas são dadas em casamento muito novas. E saiu assim, um fato que chocou muito. A menina tinha 8 anos e o marido tinha 40 e poucos. Enfim, ele estuprou a menina porque ele tinha casado, então ele achou que ele era o dono dela, dono do corpo dela. Sem nenhum tipo de respeito, estuprou e a menina entrou em sangramento, enfim, morreu, veio a desencarnar, né? Então você veja bem como é que o sexo é utilizado hoje. Ele, para ter aquele prazer daquele momento, ele não mediu esforço, foi só instinto, foi só a sensação, a dominação. Precisamos investir para nós transformarmos essa força criadora que é tão boa em sentimento. Não, e só complementando até esse momento horror, né, o que acontece nas cadeias. Acontece muito. Entrou na cadeia, acabou, seja homem, seja mulher, é a forma de humilhação. Humilhar, dominar, né? possuir. Então, até voltando a esse momento, né, que a gente estava comentando sobre o mau uso do sexo,
O sexo, quando ele vem após o sentimento, ele se torna sublime, mas quando ele vem antes para desenvolver um sentimento, pode acontecer, mas na maior parte dos casos não acontece. E a gente vê uma série, principalmente mulheres, né, frustradas, porque elas se entregam achando que estão sendo modernas, ou que não, eu tenho que respeitar os meus instintos, muitas vezes os instintos etílicos, e acontece que depois a criatura não vale a pena. Agora, a sua visão até como, não só como espírita, mas como homem, né? Você deve conhecer muitos casos assim, né, Paulo? Olha, a verdade é o seguinte, disso que foi colocado aqui, a gente compreende o seguinte, a gente precisa entender a realidade do nosso planeta. Se a gente não lida com isso, a gente tem uma visão errada. De fato, nós habitamos um planeta em que a média da população ainda é bastante, quer dizer, está muito mais perto do princípio, ou seja, muito mais ali preso ainda à condição animal, do que aquela condição do anjo lá na frente. Sim, com certeza. Então, nós estamos aqui. Então, essa transformação, essa caminhada para fazer com que instintos evoluam para sentimentos e sentimentos puros, é uma jornada longuíssima, de muitas existências, passando por outros planetas mais evoluídos. É uma distância muito grande que existe entre nós e essa realidade lá na frente. Mas até entende-se, e acho até que é natural, a questão que foi colocada pela Cátia das sensações, de fato, a sensação já é um progresso em relação ao instinto, porque o instinto é o automatismo, meramente o automatismo. A sensação, ela já elabora. Ela já tem um conteúdo de adiantamento, de elaboração. Então, na verdade, o que a gente busca hoje? Como ela disse, a comida especial, tudo a gente quer de cada coisa que a matéria pode nos oferecer, extrair sensações agradáveis. E a gente acha que também, através do sexo, isso pode ser alcançado. E com certeza pode. Agora, o que a gente precisa entender, dentro de tudo que a gente vê na mídia, que as pessoas falam, é que a doutrina espírita diz que nós temos toda a liberdade, mas toda a responsabilidade. Então, quando você perguntou o que tem que vir primeiro, eu compreendo que até possa, e há e existe, uma atração entre dois seres. É um elemento que permite a união de dois seres. E nesse momento, esse elemento ele funciona de forma tão interessante que você olha para o indivíduo, ele é cheio de defeitos, mas você não vê nenhum. Você não vê. Todos que estão em volta veem o defeito dele, menos você. Ou vem o defeito dela e você também não vê. Então, essa atração ela é natural para que possa haver aproximação. Aquela aproximação inicial. Mas qual é o objetivo maior? Que aquelas duas pessoas, aqueles dois seres, possam, a partir desse encontro, produzir sentimentos de amizade, de amor, de cumplicidade. E, quando isso existe, o ato sexual, propriamente dito, ele apenas santifica o que já existe. E aí, realmente, cientificamente, a espiritualidade diz que há uma imensa troca de energia entre os seres, que a pessoa fica mais bonita, a pele fica mais bonita, a pessoa fica energizada, tudo funciona melhor. Porque, então, a coisa segue o seu fluxo. Agora, se a gente vai se deixar levar simplesmente pelo impulso, então a gente volta à questão primitiva, não é? Da mesma forma que a gente vê os animais no meio da rua, eles têm vontade, ali mesmo onde eles estiverem, né? Eles não têm qualquer limite.
Aliás, eu já até fiz uma época uma palestra sobre isso. Tem uma música que diz assim, né? Com nós dois na praça. Alceu Valença, se amando na praça. Se amando na praça como dois animais. Hoje em dia vai ter. Será que é essa a nossa proposta? Se é, estamos cumprindo plenamente. Eu acho que não. A visão espírita é de que duas pessoas emocionalmente envolvidas, que queiram uma fazer a sua própria felicidade e também ajudar na felicidade da outra, que a partir dali eles possam estabelecer um convívio amoroso, um convívio afetivo, e obviamente o sexo vai fazer parte da vida deles de uma forma natural, sem qualquer dificuldade. Kátia, então direto agora, o Espiritismo, ele condena alguma forma de prazer entre um casal que se ama, que está tudo certinho? Existe alguma proibição, alguma coisa que um espírita não possa ou não deva fazer entre quatro paredes? Claro que não. O Espiritismo nunca condenou absolutamente nada. Nós temos o livre-arbítrio. E nós sabemos que nós temos que procurar agir sempre com amor, com respeito, com consenso. Então, um casal que se ama, um casal que tem uma relação baseada no sentimento, o casal é que vai estabelecer como vai ser a sua relação, livremente. Agora, se eu amo o meu marido, ou se não um parceiro, eu fatalmente irei ter uma relação em que eu não vou estar muito preocupada somente comigo, eu vou estar também preocupada com ele, e ele comigo, porque existe um amor, um sentimento maior. Então não é um usando o outro, é um amando o outro, é um se doando para o outro. Então, proibição não existe. Você sabe que nós todos estamos submetidos à lei de causa e efeito. Então, o que eu faço, eu vou ter que responder por aquilo. Então, se eu abuso de alguém, se eu maltrato, eu vou mais tarde responder, mas eu posso fazer tudo. Então, isso vai muito de cada um. Cada um vai estabelecer como vai ser a sua relação. E se existe o sentimento, mais uma vez falando, ela vai ser prazerosa para ambos, porque um vai procurar dar amor, carinho para o outro. Uma pergunta direta. Paulo, o Espiritismo é contra a homossexualidade? Tem alguma coisa contra a homossexualidade? Na verdade, conforme foi dito, Deus não erra. Então, o ideal da pessoa que nasce no sexo masculino, no que tange ao aproveitamento completo do que a encarnação pode permitir, é que a pessoa tente desenvolver as aptidões masculinas. Mesmo caso na questão feminina. Agora, quem sou eu para condenar ou discutir a decisão de cada pessoa? Isso é uma coisa muito pessoal. Eu acho que nós podemos colocar temas muito mais profundos em discussão do que a homossexualidade. Por exemplo, como a promiscuidade. Me preocupa muito mais a promiscuidade, seja ela praticada pelo hétero como pelo homossexual, que é a completa falta de respeito no que tange ao uso e às finalidades reais do sexo, que é a questão da vida, da criação. Quantos indivíduos hoje, heterossexuais, transmitem doenças para os seus parceiros, homens ou mulheres, muitas vezes casadas? Quantas mulheres adquirindo doenças, AIDS, inclusive. AIDS, sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis, que são passadas pelo seu marido, ou o marido recebendo da mulher, pela promiscuidade. Então, na verdade, hoje se fala muito de sexo,
de uma forma muito aberta, mas um sexo irresponsável. Um sexo que não valoriza o sentimento, que não valoriza o amor, que nem mesmo valoriza o outro, aquele que está junto, porque ele é só um instrumento de prazer específico para aquele momento, como se ele fosse descartável. O seu prazer, não o prazer do outro, né? Deixando isso bem claro. Naturalmente. Então, o que mais me preocupa com relação ao sexo é exatamente aquelas coisas que não se falam. Porque é muito fácil criticar o homossexual. Agora, eu digo para você o seguinte: se a função do sexo é promover os sentimentos entre os seres, e se tem um casal homossexual que se respeita, que se ama, que constrói uma vida juntos, com respeito, com amizade, por 10, 20, 30, 40 anos, podemos condená-lo quando vemos tantos casais héteros que não se respeitam, que não se amam, que não se ajudam, que ao final de um tempo não tem qualquer amizade um por outro. Quem construiu mais? Qual foi o espírito que evoluiu mais aí? Então, não podemos condenar assim, indiscriminadamente. Nós precisamos analisar caso a caso. Aliás, nós não, porque isso não é função nossa. Isso é função divina e cada um está entregue à sua própria consciência. E nesse caso nós falamos então das relações homem e mulher, né? Atração, sexo, falamos sobre o homossexualismo. Então agora vamos falar sobre, eu não sei nem se existe essa palavra, assexualismo, né? Exatamente aquelas pessoas que já estão num estado de evolução tão alto que a parte animal, né? Porque o sentimento do espírito, a atração é do animal, e essas pessoas já estão tão iluminadas, tão elevadas, que elas já não sentem mais essa necessidade carnal de podem estar com seus semelhantes, independente de sexo, mas que não necessariamente, que não desenvolvem a atração carnal. E nós temos diversos nomes, né? Principalmente um que é meu queridinho aqui do Espiritismo, que é Chico Xavier. Então, Kátia, como é que se procede? Como é que funciona exatamente essa parte dessas pessoas e o sexo delas? Elas não desenvolvem? Como é que é isso? Explica um pouquinho para mim sobre esses espíritos elevados. Bom, como nós falamos, o sexo ele é uma força criativa, criadora. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos perdendo a necessidade de nos relacionar com alguém especificamente, porque nós vamos desenvolvendo um amor incondicional por toda a humanidade. Então, espíritos que já desenvolveram esse amor, eles canalizam essa força criativa para esse amor amplo, incondicional. Então, o Chico Xavier, que foi assim, um espírito marcante, principalmente aqui no Brasil, ele não precisou casar, constituir uma família, se relacionar com outra criatura, porque ele já tinha o sentimento criativo altamente amplificado. Então, ele amava toda a humanidade. Assim, podemos dar também exemplo da Madre Teresa, que também tinha esse amor altamente desenvolvido, e ela então canalizava toda essa energia para o sentimento e distribuir. Jesus de Nazaré. Jesus não precisou casar e constituir uma família. Nós somos a família de Jesus, porque ele até hoje nos manda esse amor maior, esse sentimento. E poderíamos falar de outros exemplos aí. Também podemos canalizar essa força criativa para as artes. Podemos canalizar essa força criativa para as obras sociais. Tem pessoas que dedicam uma vida inteira a uma obra, a
uma causa nobre, e ali elas colocam todo aquele sentimento, toda aquela vontade de servir, de colaborar na construção de um mundo melhor. Então você está canalizando essa força para algo que é sublime, é superior. Eles se tornam pais e mães do mundo, não necessariamente do seu mundinho familiar, justamente, mas da grande família terrena, né? Justamente, porque a gente sabe que quanto mais evoluídos, o Paulo já até falou isso, quando nós lá na frente, bem lá na frente, né, nos tornarmos anjos, nós não vamos mais precisar de um corpo masculino ou feminino, nós já seremos amor e já iremos emanar esse amor constantemente, abundantemente. Na verdade, eu diria que esses espíritos eles são assexuados. Na verdade, eles não têm nenhuma característica nem fortemente masculina, nem feminina. Eles têm mais uma tradução daquela sua própria bondade. Todo espírito extremamente bom, ele vai ficando gentil. Doce. Entre nós, quando uma pessoa é muito boa, a gente diz que é boba. Na verdade, é bondade que nós não estamos acostumados a lidar com esse tipo de coisa, entendeu? Então, eles são gentis, eles são amáveis, eles são suaves. Tudo isso traduz. Se ele está num corpo masculino, alguém acha que ele tem características femininas, mas, na verdade, são características do espírito mais evoluído. Me chama a atenção, inclusive, que você falou das características. No filme de Chico Xavier aparece uma cena engraçadíssima. Acho que foi o pai dele que começou, tem que conhecer mulher. Aí levou ele num prostíbulo, e quando chegou ele estava lá rezando com todas elas direitinho, né? Ou seja, a luz, eu infelizmente não tive a oportunidade de conhecê-lo, nem de estar próximo, mas é aquele negócio que eu gostaria demais, porque eu acho que só a presença, né, a nossa proximidade, ele já era algo. Já daria para mudar um pouco, né, a nossa vibração, às vezes um pouco pesada até. Vocês tiveram essa oportunidade? Não, Chico Xavier não, nunca estive próxima. Já estive próxima de, bom, não é muito famoso, mas também espírito iluminadíssimo, que é o Altivo Panfiro, que foi o presidente do Leon Denis, lá no Rio de Janeiro. Um espírito, assim, muito amoroso, muito fantástico. Cuidou muito de mim quando eu estive doente. E era, assim, assexuado. Mas, assim, de um amor, de uma bondade. Muito bom estar próximo de um espírito, assim. Eu acho que uma coisa que a gente poderia, até me corrijam se eu estiver errada, deixar até como uma mensagem, né, para quem está nos assistindo, porque infelizmente nós somos bombardeados pela mídia. A mídia é muito pesada e muito cruel e hoje se acha no direito de orientar o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. E muitas pessoas que se sentem doces acabam achando, né, eu sou uma pessoa doce, será que eu sou homossexual? Eu acho que não é por aí, né? A gente pode levar isso para um desenvolvimento do verdadeiro amor, quem sabe, né, dessa ascensão espiritual. Estou errada, Paulo? Não, de forma nenhuma. Eu acho que, na verdade, a mídia, né, e hoje a gente até vê, mais do que a mídia, a gente às vezes até vê ações públicas levando crianças a estado de confusão. Nós não consideramos razoável que alguém pergunte a uma criança com 8 anos de idade qual é o seu sexo. Qual o sexo que você quer ter? Gente, eu acho que com 8 anos eu não sabia nem o que era sexo para começar, né? Nós também de forma nenhuma, nós podemos concordar com isso. Né? Na verdade, como definimos, a pessoa nasceu homem, procure ser homem. Nasceu mulher, procure ser mulher. Se em algum momento você é adulto, tomar uma outra decisão, perfeito. Não me cabe julgá-lo, e se for da minha família, eu vou amar muito. Se não for, vou amar também. Não me cabe julgá-lo. Mas nós não podemos perguntar para uma criança de 8 anos,
Né? Eu não gostaria que alguém fizesse isso com meu filho, nem com meu neto, nem com a minha neta. Entendeu? Eu acho isso sem sentido e isso não encontra respaldo em nenhum código moral do mundo, principalmente no Evangelho de Jesus. Ou seja, então, há de se deixar também como um alerta, né, de que as decisões íntimas não podem ser influenciadas pela mídia. A sexualidade não pode ser um modismo. Isso mesmo. Então, já chegando mais ou menos ao final do programa, eu queria que vocês deixassem as considerações, né? Se alguma parte não foi abordada, que vocês gostariam de levantar. Eu assim gostaria de falar com o público que nos assiste, que, por favor, entrem em contato com o nosso site, que tem o e-mail na tela da TV. Vocês entrem em contato, deem a opinião sobre o programa, se gostaram, se não gostaram. Se vocês gostariam que nós fizéssemos o programa 2 para a gente abordar outros temas, deixem uma sugestão. Nós estamos abertos aqui a discutir esse assunto que é tão interessante à luz da doutrina espírita. A segunda vez é sempre melhor, né? A gente estava brincando aqui no intervalo sobre isso. A Kátia já mandou direto, segunda vez. Realmente, você que está em casa nos assistindo, ficou alguma questão que não foi bem elucidada? Você tem alguma pergunta específica? Só entrar lá no site. O nosso diretor já está colocando aqui embaixo, né, na telinha, o e-mail, o endereço do site. Paulo, e agora? Alguma coisa ficou? Bom, com certeza nós poderíamos falar por muitas horas sobre o tema. Muitas coisas não foram abordadas. Foi um tempo pequeno, mas dentro daquilo que a gente se propôs, com certeza já tem bastante material para o pessoal refletir em casa. E eu quero deixar uma pergunta dentro daquelas indagações que você fez, quando a gente sabe que as crianças, os jovens vão para as noites e beijam 5, 10, 15, 20, eu deixo a pergunta no ar para o jovem. Quando você beijou 10, onde estava o amor? Eu acho que a gente podia deixar essa pergunta do Paulo no ar, aonde está o amor, para que não só o jovem, para que os casais, para que as pessoas que estão sozinhas, para que todos vocês que estão nos assistindo agora, vocês pensassem também, aonde está o amor? E procurar o amor. Com amor o sexo fica muito mais gostoso, não é? Então, muito obrigada pela presença do casal, hoje aqui como casal. Muito obrigada a você que está nos assistindo, que nos deu a honra, né, de deixar o nosso programa entrar na sua casa. Com muito amor, sejam felizes, amem muito, mas amem de verdade. Não é aquele outro amor que todo mundo fala vulgar, não. É aquele amor que vem aqui, ó, do coração. Um grande beijo a todos vocês e até a próxima. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.